com a segunda mesa redonda, intitulada Paradigmas Pós-Desenvolvimentistas. Para, então, coordenar esta mesa, nós vamos convidar a professora. Bem-vinda, professora. Doutora em Psicologia Clínica pela Universidade Católica de Pernambuco, professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da Universidade de Psicologia do Departamento de Universidade Federal de Sergipe. E para compor, então, a mesa, as falas, então, convidamos o professor doutor em Geografia pela Universidade Federal do Paraná, professor nos cursos de graduação e pós-graduação. É também pró-reitor, né, da Universidade Federal Fronteira Sul. Também para fazer parte da mesa e contribuir com essa discussão, convidamos o professor Tiago Fernandes Franco. O Tiago pertence ao Departamento das Relações Internacionais. É mestre e doutor em Desenvolvimento Econômico. Nesse momento, para a professora Maria Jeane, então, para a condução dos trabalhos. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos, a mais um dia de trabalho. Nosso congresso. Sintam-se todos acolhidos, aqueles. Estou tendo a grata satisfação de ver meu ouvir. Estava ansiosa esperando sua chegada. Vamos agora para a mesa redonda. Paradigmas Política e Educação. Caros colegas professores, cada um dos senhores terão aquela dinâmica radical, cruel de 5 minutos, eu aviso. A gente tentar manter o cumprimento do horário, dadas as diversas atividades que a gente tem, para que a gente não possa perder nada. Então, quando estiver pertinho, aí eu vou avisando para vocês. Agradeço muito o convite. Não é do meu curso. Traz muita satisfação, gostei muito da concepção. Temáticas não de todo usuais, infelizmente, estarem colocadas no mesmo campo, Então, eu vou fazer uma pequena apresentação minha, me apresentar um. Então, meu nome é Tiago Franco, eu não tenho nenhuma relação com os francos do 26. Eu sou lá do interior de São Paulo, sou um caipira de Mogi Mirim. Estou aqui há 7 anos, um pouco mais de 7 anos. Eu sou macumbeiro, e mais especificamente. Sou morador do povoado Jatobá, cidade de Barra dos Coqueiros, ou talvez Barra dos Condomínios, não sei como é o nome da cidade, é muito raro achar. Sou professor no Departamento de Relações Internacionais.
trabalho, sobretudo, as questões ontológicas e epistemológicas da área, ou seja, o que pertence à área das relações internacionais, uma discussão muito sobre abertura, e também na disciplina Economia do Brasil, né, onde são em ciências sociais, em relações internacionais, e só na pós-graduação eu fui para a área desse chamado desenvolvimento econômico, né, que é onde eu pós-desenvolvimentistas, o que quer que a gente esteja falando, né? Vamos ver o que a minha investigação está muito inspirada por uma ideia do Acosta, né, do livro do Bem Viver, que eu gosto muito dessa imagem. Então, mais ou menos o que é o desenvolvimento econômico? A rigor, podemos. Mas como eu sou marxista, né, bom, essa base material é constituída por nacional, a partir de uma catequese, inclusive, de instituições internacionais, como a FMI, Banco Mundial, etc., que ao longo sobre o que vem a ser aí o tal do. Essa expansão do capitalismo, ela vai destruindo formas de vida alternativas, formas de existência, de formas diferentes do capitalismo a favor da constituição de uma sociedade capitalista. Mas se isso ainda é uma coisa abstrata, né, falar nesses termos, eu acho que a gente pode dar uma visão mais concreta do que é esse desenvolvimento econômico. Se a gente for pensar do mais concreto, esse desenvolvimento econômico ele tem a ver com fábrica, com cidade, com porto, com hidrelétrica, tá certo? Com grandes obras de infraestrutura. Se essa é a base material do desenvolvimento econômico, as fábricas, as cidades, etc., o que seria a parte propriamente ideológica, se a gente quiser chamar assim? É a cristalização da ideia de que isso, as hidrelétricas, as cidades, não só é um bom, uma forma de vida melhor, como também ela é natural e se isso é possível, né? Como se fosse como esse desenvolvimento estivesse previsto, ele aparentada a ideologia que você colocou essa pergunta. Por que a gente considera que esse tipo de sociedade, de onde vem essa ideia de que essa sociedade é melhor ter fábrica, é melhor ter mercadorias?
É difícil de explicar essa relação, né? Não vou ficar aqui por conceitos como colonização, imperialismo, qualquer que seja. Eu acho que eles são bastante importantes, mas é evidente que também não tenho muito tempo aqui disponível para ficar explicando isso. Então, eu proponho que a gente dê uma olhada rápida em um momento que tem a ver com a assim chamada hegemonia dos Estados Unidos, né, no século XX, pós-guerra. Então, pensando nos Estados Unidos do pós-guerra, eu queria chamar para a conversa duas figuras aqui, que tenho simpatia por elas, que é o Rousseau, assim, sintéticos, para usar para Estados Unidos, que trabalham nos departamentos de Estado dos Estados Unidos, nas instituições. Pode ser muito influente no mundo. Que essa ideologia do desenvolvimento, assim, que pode ser aproximada do que a gente entende por progresso, na medida em que essa visão ela procura encontrar, elas podem vir a se desenvolver. O racismo científico clássico vai dizer que existem povos que são incapazes do desenvolvimento. Então, se a gente quiser, se a gente for ser rigoroso com essa ideologia do desenvolvimento, ela sim a esse racismo científico. Certo? Então, esse desenvolvimento ele vai dizer que os povos eles não estão naturalmente atrasados por alguma incapacidade racial, alguma coisa assim. Mas eles estão atrasados porque eles estão em outra fase do desenvolvimento econômico. E se eles seguirem a cartilha, uma cartilha podem chegar lá, né? Onde quer que seja lá. Lá seria o desenvolvimento, essa é a promessa. Né? E essa ideologia do mundo desenvolvimentado ela faz muito sucesso nas elites locais de muitos lugares do mundo. E é importante a gente colocar que mesmo as perspectivas mais críticas da intelectualidade latino-americana e certamente brasileira, ela não questiona muito, ou pelo menos ela não rompe com a ideia, ela não, a ideia de que esse paradigma de cidade, mercadorias, de destruição da natureza é um problema em si. Né? Da esquerda que abraçam essa ideia de desenvolvimento econômico no campo político brasileiro, né? E latino-americano. É praticamente a totalidade. É muito difícil você encontrar. Certamente não encontrará nos modos eleitorais que seja contrário ao desenvolvimento. E a gente meio que obrigatoriamente deve querer. Crescer economicamente para aí sim pensar numa sociedade. Uma coisa que é importante anotar é que essa ideologia ela não seria tão potente se ela não fosse inerentemente, tá certo? Cosmofóbica, se a gente quiser trazer de novo,
etnocida, né? Puxando o conceito de R. Clássico, que é a descrição sistemática de formas diferentes de vida que não aquela. Tá certo? Então, o que eu queria defender aqui, né, é que a ideologia desenvolvimentista, mesmo tendo capitalista, elas são piores. Tá certo? Isso é racismo, puro e simples. Esse projeto, portanto, europeu, colonialista, imperialista, é a destruição de qualquer outra forma alternativa de vida e a transformação. Acontece que muitas dessas sociedades que estavam planejadas para serem destruídas, autóctones de viver, de pensar. Veja que eu não estou falando aqui uma visão assim, né? O que eu estou dizendo é que qualquer desenvolvimento econômico ele parte de um viés e qualquer um, tá certo? Portanto, capitalismo verde, desenvolvimento, capitalismo do bem-estar social, ela tem essa mesma base, tá certo? Por quê? Porque o capitalismo é uma forma de vida e ela é inerentemente civilizada, qualquer coisa que o valha, né? Bom, sabe onde isso nos leva? Genocídios, guerra. Mas é importante a gente pensar, e como diz aquele filósofo, é mais fácil a gente pensar enquanto sociedade o fim do planeta do que o fim do capitalismo. Tá certo? Essa é uma prova da nossa forma de imaginar. Né? A gente tem dificuldade, muitas vezes, até não seria viver de uma maneira. O que faz para descolonizar o imaginário? Né? Posso te fazer, o que eu procuro me adaptar, né? O que eu procuro trazer para a minha forma de pensar, grupos sociais, pessoais que resistem a essa pensar determinadas ideias e práticas que são pela forma capitalista de viver. Certo? Vou colocar que nenhuma dessas formas que eu vou colocar são do passado, ou ação social, estatal, etc. E, na verdade, essa questão da gente ficar imaginando
É simplesmente o reconhecimento da existência, mais uma vez colocados como algo. Então, essa, vamos dizer assim, a primeira experiência. A outra pessoa que eu quero trazer aqui é o intelectual. Vai dizer diretamente o nosso avô, né, o Rio Doce. Ele é o nosso avô. Coisa que está aqui para a nossa exploração. Ele é o nosso avô. E ele está padecendo e tudo mais, até a nossa morte, se for o caso. Mas não sairemos daqui. Ah, mas aí vocês podem ir para uma outra terra e tudo mais, mas o meu. Tá certo? Isso é uma maneira de pensar e de organizar a sociedade compatibilizada com o capitalismo. Mas eu vou te dar uma casinha no conjunto habitacional, como é o caso da cidade de Santa Maria, que era Caju. Né? Então, você barganha muitas vezes com esses grupos. Não, claro que eu não estou julgando os grupos que estão ali, né, sem condições materiais de reproduzir sua vida, que não encontra fruta, que não encontra peixe, isso, né? Para ficar nos exemplos mais próximos aqui de Sergipe. É claro que em algum momento é razoável essa situação, eu também cederia e faria. Mas eu estou dizendo que os Krenak não fazem, tá certo? E disseram não sairemos daqui. Eu acho que essa é uma. A outra pessoa que eu quero trazer para cá também é uma liderança bastante interessante e potente para mim. O Criador da Terra, né? E quando o ser humano toca, quando ele tenta lidar com esses materiais, então tudo que soltava essa fumaça e tudo mais, o humano, ele deixou lá longe dos seres humanos. Os seres humanos não tocarem aquilo, porque aquilo libera a doença, libera coisas tóxicas. E o que os sem parar para buscar uma série de coisas aí que são importantes para vocês terem, né? Isso eu dizendo, os seus telefones, as suas televisões. Nós que somos aqui os xamãs da floresta, né? Fazendo o possível para manter as condições de vida no planeta. Mas o sim, mas a cada dia
parece uma ideia bastante potente. Existem alguns recursos que eles estão extraterreno, mas é como. Se ela vai ser feita pelo capital privado, se ela vai ser feita qual tipo de associação entre os dois, ela vai fazer, voltam para a Terra, você faz uma plataforma de exploração do planeta, da Lua. E por fim, a última pessoa que eu gostaria de tem duas ideias que eu quero trazer para ele aqui, que eu acho que são muito fundamentais para a gente como é interessante a vida fora do capitalismo, né? O que essas formas de vida podem trazer. A primeira delas é uma palavra e aí eu fui recebido na casa de um amigo meu, recebido, muito obrigado. Mas eu reparei que esse apartamento ele tem, sei lá, 40, 50 metros quadrados, está de comida na geladeira e tudo mais, mas tudo que ele precisa de comida. Ele fala, bom, lá na minha casa é completamente diferente. Agora, se a gente resolver aqui, forem 10 pessoas lá para minha casa agora, 10 pessoas lá para minha casa. Eu tenho condição de receber essas 10 pessoas, elas têm espaço para ficar lá, e se for necessário. Quem será que é mais pobre? Quem será que está em melhores condições de vida? Estou dizendo isso porque, como eu falei, a gente naturaliza. De fato, a gente tem mais segurança vivendo nas cidades, sociedade em colapso, em catástrofe, morando em apartamentos de 40 metros quadrados. Na pandemia, eu morava num apartamento de 20, 30 metros quadrados, que eu nem ficava em casa, tá certo? Não era um problema isso. Eu vinha para a universidade, eis que veio a pandemia e eu me vi, tá certo? Num lugar que não pegava sol. Mas eu fui obrigado a ficar em casa, né? E aí eu senti uma coisa, que é claro que eu já vi tudo, sabe? Mas eu senti mesmo na pele o quanto é importante você ter um horizonte, o quanto é importante você ter a mais plena convicção de que eu comentadas, alimentadas e tudo mais. É que ele faz uma crítica muito interessante à ideia de o que é o desenvolvimento. O desenvolvimento ele é uma desconexão.
Tá certo? Uma desconexão do quê? Uma desconexão desse mundo da terra, desse mundo da floresta, desse mundo onde se planta comida, onde se cultiva ali a comida, as boas coisas do nosso encontro, não é isso? Esse desenvolvimento, então, ela é essa separação. Nós, os seres humanos, nós deveríamos procurar mais envolvimento. Certo? Para nos reenvolver e não nos desenvolver. Tá certo? E a maior parte que eu falo, dos lugares onde eu falo esse tipo de coisa, né, na sala de aula, em outros lugares, aí eu sou tirado como um maluco, né? Mas como assim? Mas, enfim, eu acho que essa ideia de ser tratado como um maluco, dizendo coisas que me parecem as mais básicas e as mais sensatas, são, na verdade, uma demonstração, mais uma vez, da força da ideologia do desenvolvimento. A força da ideologia de que essa é a única forma de vida, essa é a melhor forma de vida, essa da cidade, das fábricas, etc. Tá certo? Então, mas esse é o recado que eu queria passar por enquanto, depois a gente vai para o debate. Obrigado. Agradecimento ao Tiago, essa a gente fala. Eu vou passar agora. É engraçado algumas coisas para a gente pensar na fala do Tiago, para no final a gente já fazer uma rodada, né? A gente se desconecta, ou a gente procura botar o pé no chão, botar o pé na areia. Somente quando adoece. Primeiro a gente busca a doença. Né? Fica à vontade, professor William. Está podendo participar desse evento pela primeira vez e conhecer pessoas, intercambiar, poder compartilhar saberes, né? Fazer um agradecimento especial aqui a toda a comissão organizadora, ao convite, uma gratidão enorme aqui, em teu nome, agradecer toda a comissão organizadora. Ele mediou, ele quando nos convida para os eventos, né? Então isso é muito bom, isso faz parte daquilo que a gente acredita, né? A gente compartilhar experiências que as pessoas nome a toda a equipe que está na comissão organizadora e já fazendo um agradecimento aqui também à professora Maria Jean, que está fazendo essa mediação. Agradecer pela explanação do Thiago, várias anotações aqui, Thiago. Eu sou geógrafo de formação, sempre estudei a partir do contra-desenvolvimento. Então você vinha falando, eu lembrava umas frases do Latouche, assim, o inferno, né? De boas palavras, de boas intenções, o inferno está cheio, de uma tradução. É claro que a gente pode ter várias visões do inferno, mas ele traz essa concepção e é muito interessante como se aproxima, né? A gente vai dando nome de desenvolvimento sustentável, de desenvolvimento regional, mais ecologicamente sustentável, na verdade, são variações do mesmo processo. Também dizer que
movimentar um pouco as reflexões que eu vou fazer e que já, né? Um segundo tempo, eu vou retomar alguns aportes e eu fecho problematizando aqui o que seria um conjunto de elementos para uma matriz formativa, já que nós estamos numa mesa que provoca pós-desenvolvimentismos, educação integradora. Então, são temas muito caros para esse momento que nós estamos vivendo. Eu não vou aqui, até contexto pandêmico, eu perdi minha mãe no contexto pandêmico, não pela Covid, mas o contexto me marcou por conta disso. Mas eu não tenho dúvida que o contexto pandêmico tem a ver com esse projeto de desenvolvimento que nos coloca agora numa situação em que, ao mesmo tempo que a gente tem um avanço tecnológico que nos permite estar aqui nesse lugar um pouco mais refrigerado, né? Nos permite ter um avanço tecnológico, um sistema temos também uma capacidade enorme de autodestruição. Então, estamos colocando as nossas próprias vidas em risco e a toda a forma de vida do planeta. Então, eu vou tentar trazer o que eu entendo, mesmo diante de toda a contradição do capitalismo histórico, elementos do que eu compreendo ser fundamental, ou pelo menos um ponto de partida para uma matriz formativa, já que nós estamos também aqui conversando com professores que estão lá na educação básica e têm a utopia, acredita que aqueles conhecimentos que nós estamos mobilizando dos percursos formativos, das crianças, dos jovens, dos adolescentes, dos adultos, dos idosos, são conhecimentos capazes de contribuir para alguma transformação desse processo, desse movimento histórico do capitalismo. Tá? E eu vou pedir permissão para falar de BR, que daí eu vou também acompanhando aqui. E eu fiquei muito tranquilo hoje de começar com o Ailton Krenak, porque ele foi, não ter combinado, ele foi citado desde ontem nas mesas. Originários, matrizes étnico-raciais, esses efeitos que nós estamos vivenciando, o resultado desse projeto, desse processo de desenvolvimento. O que o Ailton Krenak traz lá, que eu destaquei da sua obra Ideias para... Eu peguei só um trechinho aqui para a gente começar o otimismo da ação. Fazer análise pessimista, mas sair daqui pensando, bom, nós temos um lugar em que é possível atuar, movimentar o povo, poder provocar alguma transformação no que está aí. E o Krenak traz essa provocação. Quando despersonalizamos o rio, a montanha, quando tiramos deles os seus sentidos, nós liberamos esses lugares para que ativista. Do nosso divórcio das integrações, resulta que ela está nos deixando órfãos, não só aos que em diferente graduação são chamados de índios, indígenas. Tomara que esses encontros criativos, e aqui nós estamos nesse encontro, que estamos tendo a oportunidade de manter e em qualquer lugar, superando as nossas incapacidades apegados e onde vivemos, assim como as formas de sociabilidade, de organização, uma grande parte dessa comunidade humana também está excluída. Então aqui, só nesse trecho, o Ailton Krenak traz um conjunto de provocações que para mim vai ao encontro desse debate que nós estamos fazendo aqui.
E eu imagino que até o final desse evento, muitos de nós que estamos aqui vamos sair com algumas provocações para pensar, bom, como agir estrategicamente e pensando, sobretudo, o papel da formação, da escolarização humana. Pode passar. Então, vou começar, como eu anunciei, por elementos contextuais. E eu volto nesse primeiro elemento aqui, que trata de um fenômeno bastante recente, todo mundo deve ter também sido encharcado de informações, para quem não esteve lá em território, sobre as enchentes no Rio Grande do Sul, provocada por nada mais, nada menos, de toda a degradação que temos feito em regiões extremamente fundamentais da formação socioespacial brasileira, sobretudo o Cerrado, a Amazônia e a região das Araucárias e Pampeira. Quer dizer, não adianta a gente transformar a natureza em querendo ou não, também utilizando, achar que a natureza não vai dar uma resposta para nós. Então, aqui eu trago o mercado público, para vocês terem uma ideia. Eu tive um seminário no CEURS, que eu assumi a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, e levei o CEURS, que é um evento de extensão universitária. E tive a oportunidade de ir lá, agora recente, né? Agora eles já fizeram uma boa limpeza, estão reconstruindo o mercado público, mas é um marco. Então, você vê que a água cobriu o mercado, né? Que é uma região muito próxima ali do Guaíba, e a destruição sobre aquele espaço. E aqui uma enchente mostrando lá na cidade de Santa Cruz do Sul, do jornal, que é um desespero, né, das famílias tentando salvar suas próprias vidas no meio desse caos. E aí eu trago um segundo ponto desses elementos contextuais, que também está muito presente aqui, que é essa chama que agora destroça e que coloca. Quando você olha aqui para o mapa biomas, que monitora aí a expansão das chamas, territorializando no espaço, vocês vão ver que essas manchas vermelhas aí no centro-oeste e no norte são as áreas com maior número de afetados pelo fogo, com data aí de agosto de 2024. Veja que nós temos centro-oeste, região do Cerrado, região da Amazônia. Tá? Então, guardem bem essa projeção, porque vocês vão ver agora alguns outros elementos que vão ao encontro de um projeto na qual o Brasil tem raízes históricas, já que foi no processo de colonização também, né, marcado pelo sistema plantejo de produção. Monoculturas de em grandes propriedades, voltadas para a exportação. E não vou resgatar aqui a história do Brasil, mas mostrar que as raízes agro, hidro, milho no negócio, ela também está se dando justamente naquelas chamas. Tá? E aqui eu faço, olhando para o de agro, hidro, porque também várias reservas de água no planeta. O aquífero Guarani, a bacia do rio Amazonas, a bacia Platina, enfim. Você tem um avanço da produção de oleaginosas, como vocês podem observar aí, em hectares, né, da menos densidade em azul, de área plantada em vermelho. Veja que o destaque aí é o Mato Grosso, e a Bahia, que é chamado de Mato Grosso, onde você tem um avanço de soja cobrindo não só mais o Cerrado, né, o centro-oeste brasileiro, mas também agora a fronteira amazônica. E do outro lado, você tem um potencial. Ou seja, a mesma força que está produzindo algo que daqui a pouco do bruto brasileiro é a mesma que está destruindo, desmatando e destroçando
os ações socioespaciais que acontecem nesses territórios aí com desmatamento ilegal. Então veja que você tem marcos de desmatamento, né, bastante significativos nas mesmas regiões onde você tem uma expansão gradativa das oleaginosas. Né? Isso está aí com dentro, nós estamos contrapondo. Pode passar. E para mostrar, né, que você tem o agro no negócio. Nós também temos um milho no negócio bastante avançado no Brasil. Né? Então, quando você pega aqui os dados, fomos, ao longo desses, né, do final do século XX para cá, olha como você tem dos conflitos pela mineração, nomes de empresas. Não vou citar aqui para não ficar respondendo o processo depois, que eu estou respondendo o processo, mas você tem mineradoras internacionais atuando no país e atuando justamente estão perdendo seus biomas e estão sendo marcados pelo maior número de conflitos territoriais, né? Conflitos socioambientais. Então veja aqui para vocês esse dado, para mim é bastante assustador, mas isso faz parte do nosso projeto de desenvolvimento, né? E que para mim, não sei se o Thiago vai concordar comigo, continua nos mantendo num capitalismo dependente e reafirmando uma reprimarização da economia que não aponta para um projeto para investigar onde que a juventude está trabalhando lá em Santa Catarina, que se gaba de ser um estado de desenvolvimento, os empregos aonde termina tudo que envolve o setor terciário de baixo valor agregado e de baixa intelectualidade. Aí os caras dizem fazer uma reforma do ensino médio para dar melhores condições para os jovens. Bom, só se for para o filho dos outros, para os nossos filhos. O projeto de desenvolvimento, né? Inclusive, vou indicar um texto que eu escrevi com a professora Filomena do Instituto Federal de Camboriú, em que a gente questiona justamente o conceito de desenvolvimento da ensino médio. Né? Porque o pessoal diz, não, precisamos fazer reforma para desenvolver a economia, a política, a cultura, mas o que a gente vê, na realidade, ainda é a nossa juventude chegando no auge daquilo que a gente chama de população economicamente ativa, com um salário mínimo e meio, 2 salários mínimos. Como aqui também debatendo. Mas vamos voltar para o nosso mínimo do negócio aqui. Do ponto de vista espacial, como nós vamos, nessa região aqui, o avanço da mineração, as terras de mineração. Pegando, e eu vou puxar aqui a região amazônica, porque vocês também foram encharcados de informação sobre as áreas de mineração, sobretudo em terra Yanomami. Vou mostrar para vocês aqui, olha essa região aqui, como cresce e se concentra. E se concentra, garimpo. Então, esse é o modelo que nós estamos confrontando. É uma parte desse modelo. Pode passar. E aqui você vai fazer um contraponto. Da mineração do Brasil está na Amazônia, ou pega no que restou da Mata Atlântica, que é isso que o relatório permite observar. Então você vai ver aqui a concentração na região amazônica, 75% daquela atuação mineral em que a maioria está garimpo ilegal, está aqui, e 72% de hectares sendo utilizado na floresta amazônica. E aí, quando você olha, eu não estou falando só que soja
extremamente perverso e violento. Mas também de conflitos, porque à medida que avança o agro, o hidro, o milho no negócio, você vai tendo conflito. E o conflito vai ser com quem? Com o agricultor familiar, com o quilombola, com os indígenas, com as quebradeiras de coco dos babaçóis livres, com os moradores de fundo de pasto, lá no estado do Paraná, com os faxinalenses, que eu trabalho, né? Então você vai tendo com aqueles que, conforme lá, como diz o Alfred Wagner, num texto que ele publicou há bastante tempo, com aqueles que são considerados os entraves do desenvolvimento. Então, aí as pessoas até faziam a crítica para os nossos colegas do MST, diziam, vocês não estão mais ocupando terra, a luta pela terra agora, vocês estão lutando só por
essas colocações aqui, que são alguns pontos, né, de um ponto de vista, para a gente poder fazer o diálogo da escola que queremos. É isso, obrigado. Bom, pessoal, nós queremos agradecer ao professor William e vamos abrir para uma rodada, né, Vamos abrir para uma rodada de perguntas, né, para que a gente possa interagir um pouquinho com os nossos dois palestrantes, né, diante de tantas provocações que eles nos fizeram, né, que fez Tiago, que o Williams também fez. Alguém tem algum questionamento? Por favor, levante a mão para que a gente possa localizar. Eu sei que nesse momento a barriga já está falando mais alto que a cabeça, né? Mas vamos pelo menos ter uma rodada, depois a gente... Fique à vontade, professora. Bom dia a todos e todas. Quero parabenizar a mesa, os colegas, a professora, pelas reflexões, pelas ponderações, assim, muito frutíferas. Eu fiquei pensando em muitas coisas enquanto vocês falavam. Por certo, esse não é o meu expertise, não é o meu campo de estudo de pesquisa, mas eu tenho sido provocada na minha instituição, lá na UFJF, onde eu trabalho. Eu estou trabalhando na disciplina de seminário de pesquisa, no doutorado, e eu tenho orientado esses alunos e essas alunas em pesquisas que estão preocupados com esses temas, né? E isso é importante para mim porque me força a ler autores e autoras com os quais eu não tenho essa proximidade, e me força também a pensar esses paradigmas, né? Então, enquanto o professor Tiago falava, enquanto o professor William falava, eu rascunhei aqui uma reflexão e eu gostaria que vocês me ajudassem a pensar nisso, porque a gente está falando com um público de professores e professoras da área de ensino religioso, do campo, né, do componente curricular de ensino religioso. Pensando numa aplicação para essa reflexão, agora eu pensei num exemplo de paradigma desenvolvimentista. Recentemente, o ministro da Defesa Nacional, José Múcio, afirmou em tom de crítica que o Brasil não pode explorar suas reservas de potássio por causa de questões ideológicas que estariam protegendo essas terras. Terras que pertencem a povos indígenas. O tom da crítica recai sobre a preservação dessas terras, que para ele impede o desenvolvimento econômico. Importamos o potássio do Canadá e perdemos a oportunidade de explorar nossas reservas, segundo ele. É interessante notar como a sabedoria dos povos originários tem demonstrado sistematicamente que a racionalidade capitalista branca é um engodo e, consequentemente, o que chamamos de mito na ciência da religião e que conceituamos, perdi aqui porque escrevi 500 coisas, peraí. Só um minutinho. E, consequentemente, o que chamamos de mito na ciência da religião e que conceituamos como narrativa de sentido é, de fato, expressão de um conhecimento legítimo, fruto da experiência acumulada de anos de ideias, de crenças e de práticas que se relacionam com os biomas não como recursos para serem explorados, mas como vida que merece compromisso, respeito e afeto. Daí a centralidade de mudarmos a relação com os biomas, adotando uma relação de simetria. A natureza não é o outro, ela sou eu. E com isso, a gente pode retomar o mito daquele povo indígena, que foi citado pela mesa, eu não guardei os nomes, segundo o qual haveria uma fumaça mortífera capaz de destruir a vida guardada nas profundezas da terra, que esse povo originário guardaria em nome da proteção de todos e de todas. Essa terra que o ministro da Defesa e que outros ministros do atual governo, para minha tristeza, né, lamentam não poder explorar. Eu fico pensando na potência desse mito
como trazer para as novas escolas poderia contribuir para uma necessária mudança social e de paradigma. Então, eu queria que vocês me ajudassem a pensar como a gente poderia usar mais desses livros e mais dessa sabedoria, a partir dos autores que vocês conhecem, que podem nos indicar, para que a gente pense práticas de aula que contribuam efetivamente para essa mudança de paradigma desenvolvimentista capitalista, exploratório, predatório, para um novo paradigma, que eu nem sei qual seria. Obrigada. Mais alguma? Mais duas, aí para a gente fazer. Eu sou irmã Rita, lá do Espírito Santo, Vitória. Eu estou encantada do que eu estou escutando aqui. Porque a gente sabe o que sobrou de Mariana para o Espírito Santo, depois do que aconteceu lá. Até hoje, nossos irmãos estão lá morrendo devagarzinho, com câncer e tantas outras consequências daquilo que aconteceu. E sofrendo ainda os termos de ajuste que não são cumpridos. Então, me passa assim, como que o religioso de alguém pode suportar uma tragédia dessa e se calar? E diversas denominações, na minha também, eu tenho que dizer, é triste o cala-boca de alguns. Ou nós somos, eu acho que eu sou muito covarde, achando que eu posso ser menos. Mas às vezes que eu tenho que ser menos, o público não quer escutar. Como fazer essa transformação de pensar que somos humanos, que temos que cuidar uns dos outros, que se não for assim, o mal é para todos. Essa destruição toda que aconteceu lá no sul do Espírito Santo também, que as inundações apareceram lá primeiro, depois em Rio Grande do Sul. Será que tudo isso não diz nada? No dia das eleições eu encontrei um pai de um ex-aluno que me mostrou um filho que ele estava estudando alguma coisa com relação a agronegócio. Eu, inoportunamente ou oportunamente, disse: meu filho, estude muito para você defender o que é de todos, que o agronegócio não venha destruir ninguém, nem a vocês mesmos, nem a nós também. Aí o pai, um senhor alto, cheio de poder, porque ele sempre teve poder antes também, quando eu o conheci. Não, mas se não tiver o agronegócio, como que nós vamos viver, sobreviver? Que nos alimenta, são eles que nos alimentam. Aquilo me chocou tanto, eu esperava uma resposta negativa, mas não tamanha negação. Parei. Ele quis me apresentar um juiz que estava lá no litoral, visitando a sessão, a quadra da escola, que, por sinal, tinha sido meu aluno para alfabetização, para leitura, para pensar na vida. E agradecido por isso. Mas eu pensei, como? Se um pai não quer que um filho aprenda melhor para ajudar o mundo a ser melhor, nem para parar com tanta destruição. Então parece que as pessoas não querem ouvir. Como? Eu fico encantada com a exposição que foi feita aí agora. Sábado que vem, lá na escola, vai ter uma formação para preparar a campanha da fraternidade do ano que vem. Já estamos nos preparando. Que vai tratar exatamente, Deus criou tudo muito bem. O Deus que alguém quiser dar outro nome não importa, mas o Criador criou tudo muito bem. Por que tanta destruição, tanta morte, tanto sofrimento? Enfim, eu não sei, eu só tenho a agradecer, porque chegou o momento de a gente em comunhão mesmo, de todas as denominações de boa vontade, homens e mulheres, entrarmos no caminho a favor da vida. Bom dia, meu nome é Fabiano.
inquietantes as colocações, e eu gostaria de saber a seguinte questão. Para nós, é muito interessante observarmos o entendimento desse processo, mas como é que nós podemos estabelecer uma didática para os nossos alunos, primeiro ao nono ano, que transposição didática é possível ser feita para que nós possamos alcançar esses periféricos, pobres, normalmente negros, aonde eles entendem a ideia do desenvolvimento como é que o Brasil ainda não desenvolveu o suficiente para chegar até mim, mas que a partir do momento em que nós aumentarmos a nossa riqueza, essa também será parte minha. Né? Esse grande mito da possibilidade de que se colocam para todos, principalmente através dos meios de comunicação, os meios das mídias hegemônicas, aonde determinam essa questão da meritocracia, desses processos onde são colocados. A minha inquietação vai muito de acordo disso. Que transposição didática nós podemos fazer para que esses educandos sejam capazes de receber mensagens tão potentes quanto que vocês colocaram para nós? Temos duas perguntas ainda. Querem responder ou já ouvi as duas? E repete a segunda rodada, que vamos fazer uma rodada única, tá? Por conta do horário. Meu nome é professor Lucival, sou da UFPB. Eu queria parabenizar a mesa por toda a apresentação que vocês fizeram. Eu me sinto amarrado, vedado, muco, sabe? Sem respirar. A gente volta para casa querendo levar alguma coisa para a sala de aula, mas como instigar a eu mesmo sair daqui a ter outro movimento, outra postura? Esse, para mim, é um grande desafio, embora estejamos aqui. Às vezes a gente continua cego, surdo, amordaçado, diante de tudo que vocês colocam com tanta propriedade. E quando alguém, de forma, eu vou usar uma palavra que está muito em moda, fake, traz dados completamente equivocados, e aí acende alegria, o rito de você vislumbrar algo extremamente nocivo para todos nós. Tanto da primeira quanto da segunda fala, como fazer, sabe? E nós devemos provocar. Vocês têm algum exemplo que possa, assim, apesar do que vocês já fizeram, e mostrando assim, olha, eu posso contribuir, dar minha contribuição, se eu não faço um caminho de volta também em relação a isso, porque falar é fácil, fazer que é difícil. Quando a gente consegue contra essa correnteza toda, é muito potente a nossa decisão. É isso que provoca vocês e a cada um de nós a seguirmos. Muito obrigado pelas colocações. Eu também talvez eu faça mais provocações do que perguntas. Eu queria fazer uma reflexão que quando nós falamos sobre destruição da natureza, mudanças climáticas, etc., nós estamos falando do fim da humanidade, mas não do fim da Terra. A Terra vai continuar. A natureza vai se regenerar. E ponto. E é isso que é a grande questão. Então, em relação à pergunta que foi feita sobre o que a gente vai levar para a sala de aula enquanto discutimos religiões, é essa. O Deus que todos acreditam, ou os deuses que todos acreditam, estão dizendo estão colocando para a gente, como enchente e tudo mais, que quem vai terminar, quem vai acabar mesmo é a humanidade, não é a natureza. A natureza vai continuar. Essa é a grande questão.
Eu queria também falar, foi também dito, né, como é que a gente pode fazer essa transposição didática, né? Lembrar que o que a gente precisa é de complexificar a educação. Veja, o professor Geógrafo apresentou para a gente vários gráficos, coisas que as pessoas em geral não gostam muito de ver, mas que são necessárias para que a gente possa discutir concretamente aquele mapa novo, aquele mapa do Brasil de fato, né? Onde as pessoas estão, é extremamente importante. É preciso falar sobre a economia, é preciso falar sobre a antropologia, sobre o ensino de maneira como elas são, de maneira complexa. Né? E lembrar aí, eu também não vou discutir o que é complexidade, mas que todo mundo tem. Eu fiz uma anotação aqui, que é só uma outra provocação. A partir de um certo ponto, a palavra agronomia ou pecuária passou a se chamar agronegócio. Por quê? Minha opinião. Para tirar o feminino dessas palavras, agronomia e pecuária, e transformá-la numa palavra masculina. Porque eu trabalho com agronegócio. Então, isso é extremamente importante. É outra maneira de mostrar poder a partir da mudança de falar do que eu faço, agronegócio. É só porque muita gente fala e eu não gosto dessa palavra. Lembrar também dos vários movimentos dentro das religiões, né, em prol da ecologia. Papa Francisco lançou uma série de escritos a respeito disso, no qual ele escreve a muitas mãos, né? E que também talvez ele possa resgatar, trazer isso, chamar a atenção das pessoas para esses movimentos dentro das religiões que estão em prol da ecologia. E por fim, a única coisa que eu queria dizer é que minha irmã me deu uma camiseta, que eu achei arretado demais. A camiseta diz, não está aqui, ela diz: ecologia sem luta de classe é jardinagem. Então, para que a gente possa efetivamente fazer de maneira completa essa economia. Obrigado. Bom, pessoal, vou passar agora os palestrantes. Primeiro o professor Williams, depois o professor Tiago. Ok? Bom, são muitas provocações e é claro que a gente precisaria de mais tempo para desenvolver cada uma delas, mas vou tentar fazer um apanhado geral e para que também é isso, tentar fazer um movimento que é da gente fazer uma análise pessimista, mas a gente também não sair daqui achando que a gente não pode fazer nada. Eu acho que não deve ser por aí. Tá? Não me assusta, vou começar pela primeira questão, que não me assusta que o Múcio tenha feito esse tipo de consideração. Qualquer texto de geopolítica escrito pelo governo, pelo exército brasileiro, qualquer um, e pegando dos mais clássicos, lá do Goberico Silva, vai colocar o Brasil com esse projeto de desenvolvimento e vai fazer essa crítica. Qualquer um, pega Goberico Silva, Otávio Costa, Brasil e Projeções do Poder, pegar um clássico deles, vai já trazer o Mirza, cortando a Amazônia, ligando esse anel que sai lá, inclusive de terras peruanas, passa por terras brasileiras e liga o Atlântico ao Pacífico com um projeto de desenvolvimento e distribuição. E vai colocar, vai situar os povos originários nessa condição de entrada no desenvolvimento. Tá? E não seria diferente mesmo em governos que assumem um discurso progressista. Já estava no primeiro mandato do governo Lula, passou pelo segundo, está agora de novo, né? E ainda a gente olha assim e diz, grila, né? Como é que pode? Mas é isso. Eles olham o Brasil a partir de um momento, depois pega o Cláudio Katz, o Thiago já teve o Cláudio Katz. Quem vai falar mais de uma perspectiva neodesenvolvimentista, do neodesenvolvimentismo brasileiro, que tentava articular desenvolvimento com uma certa redistribuição de renda, né? Com o capital social, digamos assim, nesses termos, mas que é só mais desenvolvimento. Tá?
Então, e aí culmina lá na diarreia da Samarco, que vocês devem ter, nós chamamos na geografia agrária, nós chamamos de diarreia da Samarco, o que nós vivenciamos ali. E aí as atrocidades que nós estamos vivenciando desse projeto de desenvolvimento até agora. Tá? E isso tem a ver com justiça climática, do tema desse evento, da justiça climática que está no tema dessa mesa, que é pensar em justiça climática, é pensar em uma perspectiva multidimensional, é pensar como é que nós vamos enfrentar isso que nós estamos chamando aí de vários nomes, incluindo emergências climáticas, crise climática, né? Uma perspectiva em que a gente tem que olhar a partir da luta de classe, da superação das nossas desigualdades socioespaciais. Não há natureza sem superar o racismo ambiental que muitas dessas comunidades estão enfrentando nesse momento. Então, enfrentar a diarreia da Samarco vai passar por enfrentar a hidra de mil cabeças. Eu falo para as crianças que é o Diamante lá do Caverna do Dragão. Conhece porque agora eles têm joguinhos, agora estão voltando. O Caverna do Dragão voltou agora, não sei se você já viu, tem até brinquedo. O Girafa estava no brinquedinho do Caverna do Dragão, que voltou lá por conta dos jogos. Então o Diamante está voltando. Enfim, mas é muito interessante, porque eu quero falar assim, ó, eu sou um geógrafo da praxis. O que eu vou dizer aqui são coisas que eu experiencio. Então, por exemplo, eu ajudei a construir 2 propostas pedagógicas de escolas quilombolas, junto com o Movimento Negro do Paraná. E lá nós temos aulas de história em que uma casa das pessoas, as casas das pessoas mais idosas da comunidade são espaços de aprendizagem. Porque naquelas comunidades, ter um contato com o fogão a lenha e a roda de conversa com os mais antigos significa um retorno àqueles saberes ancestrais. Isso é didática, é prática. Nos faxinais do estado do Paraná, as aprendizagens com o porco à solta, com a floresta de araucária, com o pinhão, aprendendo toda a biologia e a forma de uso da terra, o uso comum da terra, faz parte das aulas de geografia. Nós criamos matrizes formativas para isso. As 2 escolas que eu tenho acompanhado, o integral de tempo integral, que vocês podem visitar, tem a agroecologia como matriz formativa. O MST ensinou que é possível ter uma aula de ciência na horta, a aula de matemática na horta. Nós temos mato pedagógico nas 2 escolas. As crianças descem de tirolesa na aula de educação física, brincam de aventuras. Eu não estou falando de uma educação física que não é possível de ser feita. Ela está lá acontecendo agora com as crianças. As crianças estão entrando em contato. E ontem eu brincava, eu queria muito que a Natasha estivesse aqui, porque nós estamos influenciando política pública. Nós nunca miramos no IDEB. Aí saiu agora as notas do IDEB, e as 2 escolas aumentaram 40% do IDEB. As crianças têm no meio da floresta, um espaço de contação de história. Na Escola das Ilhas, ajudei a construir junto com a professora Ângela Catuta, da Federal do Paraná, do Litoral, junto com os pescadores artesanais da ilha de Guaraqueçaba, o projeto pedagógico da Escola das Ilhas. Se vocês digitarem projeto pedagógico da Escola das Ilhas, vocês vão ver que nós construímos esse projeto lá em 2007, 2008, e ainda está em vivência hoje lá. O território do pescador artesanal faz relação com a matemática, e com a matemática dos pescadores. Eles estudam como é que se produz as redes, que é um conhecimento tradicional, antigo, de produzir as redes e de fazer a pesca artesanal, e que vai passando de uma geração para outra, isso vai para dentro da escola. E eles ensinam matemática com isso, a matemática dos pescadores. Eu achei aquilo o máximo. Então, é possível pensar um ensino religioso que dialoga com matrizes formativas, ancestrais, do território. Eu uso, por exemplo, na geografia, a cartografia social. Eu faço cartografia tátil com as minhas meninas da pedagogia lá, com os estudantes da pedagogia, para alunos cegos, para discutir justamente esses mapas a partir produzidos com sementes. Então, eu entendo que é possível sim fazer uma pedagogia transformadora
e que possa trazer esses temas para dentro da sala de aula e possa fazer a confrontação. Nós tivemos ontem aqui uma mesa que mostrou que é possível se discutir a comunidade LGBT e suas demandas numa aula de ensino religioso ou numa aula de filosofia. Por que não? Vai chocar? Vai, mas é para chocar. A performance não é para chocar? A performance não é para provocar? Eu aprendi isso com a comunidade LGBT. Então eu estou falando aqui de didáticas e de como fazer. Mas eu não vou dar uma receita do como fazer, né? Porque nós podemos fazer de muitas formas. Mas eu digo como eu tenho feito, porque são experiências que mostram que é possível. Isso vai alterar o sistema profundamente agora, neste momento, já? Calma. Nós temos que ter, do meu ponto de vista, uma matriz formativa que nos permita também formar as gerações de agora, nos formar e pensar as gerações futuras para enfrentar justamente essa justiça climática que nós queremos. Ou então o último que sair é apagar a luz. De fato, não haverá planeta para todo mundo. Então, assim, eu parto desse pressuposto, tá? Então, essa é a compreensão que eu trago para vocês, para a gente pensar uma ciência da religião ou um ensino religioso pulsante. Senão, eu estou respondendo agora no processo, né, já que eu sou pró-reitor de extensão, só para vocês terem uma ideia, nós fizemos uma atividade lá para discutir a questão palestina, porque a gente não pode, na universidade, formar professores que não olham para o que está acontecendo em relação à questão palestina. Estão nos acusando de antissemita. O evento fez uma crítica ao Estado de Israel e a forma como o Estado de Israel e Hamas têm tratado o conflito na questão palestina, e agora também no sul do Líbano, e está ali. Não, tá, nós estamos sendo mergulhados de inúmeras informações. Aí, claro, o movimento estudantil colocou lá os dados do conflito e eu não posso fazer nada se o Netanyahu é um fascista. Entende? Se está morrendo criança, eu não posso fazer nada. Não sou eu que estou dizendo, é ele que diz. Agora, colocaram lá, né? O movimento estudantil colocou lá durante a cidade. Nossa, vai ser mentira. Entende? Mas eu não poderia tirar da matriz formativa dos licenciados a oportunidade de eles debaterem o que está acontecendo lá com o Estado de Israel. Entende? Então nós não podemos perder a coragem de fazer os grandes debates e de utilizar de boas didáticas para ensinar que nós queremos ensinar. A verdade não vai. Esse não ensinar. Vamos dar um grito muito alto às nossas salas de aula e essas pedagogias que formam o sujeito simplesmente adaptar-se a segundo que está ali e não questionar, nós não queremos. Vamos dar esse grito juntos. Esse é o convite que eu deixo para vocês. Muito obrigado. Obrigado. Eu também vou tentar ser rápido, provavelmente vou fracassar, mas vou tentar bastante. Depois a gente conversa também no intervalo e tudo mais. Eu acredito que se no ensino religioso emancipatório, vamos dizer assim, porque eu participei de um, né? Eu estudei em escola católica, confessional, e na verdade o ensino religioso era baseado nas campanhas da fraternidade, que eu bem lembro, e uma discussão de cidadania, e se lia a Bíblia na mesma prateleira do Gilberto de Menstein, na época, Cidadão de Papel, enfim, e acho que não só é possível, como temos tradições disso, né? Não só católicas, mas muitas. Eu acredito que essa educação, ou se a gente fizer uma deseducação sobre o desenvolvimento, ela se baseia em alguns pilares, assim, né? O primeiro deles eu acho que é a gente não ter medo da desilusão, sabe? E não associar a desilusão com o pessimismo. Porque eu estou falando da desilusão das promessas do capitalismo, certo? Eu estou dizendo que o que está em colapso é o capitalismo. O capitalismo destrói a natureza, a humanidade, né? A humanidade vai morrer antes, porque destrói a natureza. Concordo totalmente com o professor. Mas assim, eu não tenho
É uma melancolia de falar que a ideologia desenvolvimentista tem que ser sepultada e acabou. Ela é uma promessa vazia do capitalismo que, na verdade, ela não trouxe nada do que ela prometeu, pelo menos para a gente, né? E aí, como a gente combate essa ideologia do desenvolvimento? Eu acho que aí eu acredito muito no concreto, sabe? Por exemplo, eu falei, eu moro no povoado de Jatobá. Para quem é daqui de Sergipe, talvez conheça o caminho, né? Eu pego o Copperthouse e eu vou passando pela expansão do capitalismo, né? Todos os condomínios, a destruição das mangabeiras, aí chega a hidrelétrica, aí chega o porto, chega o parque eólico, e todas essas coisas que vão todos os dias derrubando árvores, expulsando pessoas e tudo mais, né? Então, eu acho que cada um de vocês vai ter um contexto da escola de vocês, né? Mas, em especial, se a gente estiver falando de educação pública, são famílias pobres, né? São famílias que não foram incluídas no desenvolvimento. E mesmo as que foram, eu acho que a gente precisa contar mais a nossa história, sabe? Assim, eu conto a história da minha cidade, eu estou dando aula de economia do Brasil, eu estou falando sobre a minha família, sobre a minha cidade, como é que foi lá a minha família, a produção dos meus avós, como é que era, como é que foi a expansão do capitalismo, das fábricas e tudo mais. E claro, dependendo do lugar onde você está, socialmente falando, tem alguma história de um relativo sucesso ou algo assim, né? É o caso da história da minha família. Mas, de todo modo, a minha geração, que todos os primos chegaram na universidade, elas já não têm o mesmo horizonte que quem chegou antes. A gente chega sem a menor perspectiva de manutenção de classe social dos nossos pais. Então, mesmo quem usufruiu de algum benefício desse suposto desenvolvimento, não consegue legar para os seus próprios filhos, de maneira nenhuma, né? Então, isso é uma coisa simples de conversar com os moleques, saca? Eu acho que isso é uma coisa bem fácil, na verdade, de mostrar para eles como que essa sociedade é injusta, ela é destrutiva. Então, eu acho que esse primeiro pilar é a desilusão, é não ter medo da desilusão, e não achar que a desilusão leva à melancolia, necessariamente, né? A estratégia, como eu falei, eu acho que é o concreto, a história é o concreto. E falar sobre as perspectivas, né? É difícil a gente falar sobre o sentido da educação para os moleques que olham e de fato eles vão trabalhar no atacadão, na Havan, de coisas assim, né? Eu estou na universidade, a gente entram 60 pessoas, 70 pessoas, formam 10, aí vão trabalhar em quê? Não tenho a menor ideia, o capitalismo está em colapso, eu não posso responder isso para você. O que eu posso tentar te ajudar é não internalizar e não tornar isso uma doença psicológica e tudo mais individualizada, a partir do momento que você entende que não é você que é um fracassado ou qualquer coisa. O máximo que eu posso te oferecer é uma análise social que te ajude a pensar a desgraça do capitalismo sem adoecimento, ou um adoecimento individualizado, pelo menos. Eu acho que é o máximo que eu posso oferecer, não mais do que isso. A título de sugestão, né, que a professora pediu, eu gosto demais, na discussão pedagógica e tudo mais, tem a ver com o que ele falou, do Daniel Munduruku, né, quando o Banquete dos Deuses, por exemplo, ele fala sobre isso, de como é uma educação indígena, baseada na prática e tudo mais. Ele fala uma coisa, eu não lembro se é desse livro ou se é em outro, que eu acho muito importante para o que a gente estava dizendo antes, né? Por exemplo, os Yanomami, né, que tem essa história de que as coisas do fundo da terra geram doenças, né? O Daniel Munduruku fala uma coisa que eu acho que a gente deve levar muito a sério, e possivelmente vocês no ensino religioso têm ainda mais condições de fazer isso. Quando a gente está falando, ou quando a gente está ouvindo uma história de um indígena, por exemplo, um Munduruku, a gente tem uma certa tendência a folclorizar aquilo, né? A gente tem uma certa tendência a transformar isso numa espécie de uma metáfora, né? Então a serpente engoliu o céu, isso é uma metáfora. Quer dizer, para a gente não é, tá? Para a gente a serpente comeu, ela comeu mesmo, né? Se a gente está falando que o Mama enterrou lá as coisas lá no fundo da terra, ele enterrou mesmo. Não é que como se fosse ou alguma coisa assim. E aí o Daniel fala uma coisa que eu acho muito importante. Ele está falando para as crianças que estão lendo o livro. Se vocês quiserem entender
o que a gente está dizendo, quando a gente fala que a serpente engoliu o sol, coisas do tipo, não adianta vocês lerem com os olhos ou ouvirem com os ouvidos, vocês precisam ouvir e ler com o coração, tá certo? Vocês têm que buscar a verdade daquilo que está sendo dito, né? Então, eu acho que quando a gente está falando de povos que têm uma matriz diferente, pelo menos presumida, dos alunos com os quais a gente trata, né? A gente tem que levar isso muito a sério, sabe? Eu não trago aqui o Davi Copenau para fazer uma crítica do capitalismo nos termos do Marx. Eu tenho Marx para isso. O que o Davi Copenau, no caso, tem a oferecer é uma coisa muito diferente, sabe? E quando eu estou falando com ele, eu não posso falar assim, esse negócio dos jabiros, espírito da floresta, é uma maluquice, é uma folclorização, uma excrescência dele aí, abstraia isso, e vamos ficar com a crítica que ele faz do capitalismo. Eu acho isso uma coisa violenta, tá certo? Se muitas vezes eu não alcanço a verdade do espírito da floresta, o problema é meu, que não tenho inteligência, sensibilidade, ou se você quiser, a ciência o suficiente para compreender isso. Então, como a gente está reportando falas de outras pessoas, a gente pode simplesmente contar mesmo, assim, o Davi fala isso, o Daniel fala aquilo, o Ailton fala aquela outra coisa, e o que eles falam é isso. E vamos ver o que a nossa inteligência é capaz de alcançar com relação a isso. Tá certo? De todo modo, o discurso do desenvolvimento, o discurso do capitalismo, do progresso e tudo mais, eu não sou o primeiro a dizer isso, vocês conhecem isso muito mais do que eu, ele também tem um componente religioso, né? Ele tem um componente dogmático, ele tem um componente catequético, né? Existe toda uma fetichização sobre essa sociedade também que fundamenta essa reprodução acrítica dos dogmas dessa sociedade que se coloca como superior, a única, a natural, etc. Obrigado. Agradeço ao professor também. Natália, vai ter alguma coisa ainda? Dati? Bom dia, gente. Agradeço. Boa tarde já, desculpa. Agradeço aos professores Tiago, obrigada, William. Falas que mexem com a gente mesmo, que eu acho que vai ficar aqui, borbulhando. Eu vou poupar o pessoal do sorteio agora, por mais que eu acho que a gente fique, porque a gente precisa voltar às 1h30. Então, não vai dar tempo para os GTs. Aí na próxima vez a gente faz o sorteio no início. Eu tenho medo da gente